E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Doenças. Ninguém gosta de pensar nisto, muito menos de ficar doente. E o conhecimento científico na medicina a respeito das doenças é muito importante, inclusive porque doenças há que são muito contagiosas e, se for permitido, elas evoluem e pegam um monte de gente. Por exemplo, em um determinado lugar, um surto de conjuntivite vai passando para as pessoas. E quando são cristãos, então, de abraços e muita liberdade, muito amor, isso passa rapidamente, igual o pensamento, passa rapidamente, a conjuntivite pega em um monte de gente. Gripes, viroses, isso também é muito contagioso. Interessante, as viroses estão ficando cada vez mais fortes. Na minha vida, no meu corpo, eu tenho observado isto. Quando a imunidade baixa, a virose vem, parece que cada vez elas tendem a ser mais fortes e resistentes. Isto é um fato. Esses vírus, essas doenças, têm sido cada vez mais resistentes, e isto apavora um pouco aqueles que são estudiosos do assunto, cientistas na área médica, porque eles vão verificando que cada vez mais os remédios disponíveis, os antibióticos, são cada vez menos eficazes e as doenças cada vez mais resistentes. Muita gente tem morrido por doenças apanhadas num hospital. São essas conhecidas bactérias que estão nos hospitais. E isto é um problema, tem preocupado muita gente. De vez em quando aparece uma doença que apavora a humanidade, um ebola. Graças a Deus não chegou ao Brasil, mas fez um estrago na África. Aparentemente ela está controlada, não quer dizer que desapareceu. Bom, há poucos dias apareceu um caso de sarampo no Brasil, aonde em Roraima, não gerado por um brasileiro, mas um venezuelano que trouxe o sarampo. Quando eu era pequeno, eu ouvia falar de sarampo. Hoje, nunca mais a gente ouve falar nisso, a não ser agora, por causa dessa situação específica. Desde 2001, não há referência no Brasil a qualquer caso de sarampo. E em 2016, o Brasil foi declarado pela Organização Pan-Americana de Saúde livre do sarampo. Concedeu o certificado de país que eliminou o sarampo. Bom, isso é uma glória tremenda para o Brasil, porque não é comum. Na Europa, no ano passado, mais de 21 mil casos de sarampo aconteceram. A Europa tem sarampo direto e está presente lá o sarampo. No Brasil, ele foi eliminado, mas agora com um caso lá em Roraima, é muita gente que se preocupa. Bom, como é que se combate o sarampo? Da mesma maneira que a cachumba. Você já viu alguém com cachumba? O queixo grande, tudo inchado? Quando eu era pequeno eu via. Hoje não há mais menção à cachumba no Brasil. Rubéola, que apavorava as gestantes. A difteria, isso eu nunca vi. O tifo também, né? O tétano. O tétano eu ouvia falar quando era pequeno, ouvi falar de algumas pessoas que pegaram tétano. Eu tomei
injeção por causa de tétano, por cortar o pé, furar com prego, coisa desse tipo. Hoje em dia não se ouve falar de tétano. Coqueluche é outra que não se ouve muito falar. Mas por quê? Essas não são doenças, eu estou lendo um artigo interessante sobre isso, não são doenças normalmente encontradas em nossos dias. Até mesmo médicos formados há pouco tempo provavelmente nunca encontraram crianças com qualquer dessas doenças. Ainda bem. Mas por quê? Porque a cobertura vacinal está eficiente e abrangente. Todas essas doenças são prevenidas por vacinas que estão contidas no calendário nacional de imunizações, principalmente das crianças. Ou seja, o controle fez com que essas doenças não aparecessem mais no Brasil. Não que elas acabaram, porque elas podem voltar por alguma situação. O caso típico e na moda é a febre amarela, que já estava extinta no Brasil desde 1940, alguma coisa, da época da Segunda Guerra Mundial. Mas de lá para cá não aparecia mais, a não ser no meio rural, casos esporádicos na Amazônia, no meio da mata, mas de repente ela voltou e voltou com força e continua forte, matando gente em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, agora apareceu no Rio Grande do Sul e em vários outros estados do Brasil, febre amarela. A varíola aparentemente foi erradicada por causa da vacina, mas ela ainda pode voltar. A poliomielite, ou pólio, que faz a pessoa ficar paralítica, segue firme no caminho da erradicação e está quase extinta do planeta. Ela preocupou tanto que hoje todos os recém-nascidos, quase que no mundo todo, tomam a vacina Sabin, que tem um papel preponderante nisso daí. Praticamente não existe mais a polio. E a gente acha isso bom. Deus deu sabedoria ao homem, as vacinas existem, são para serem tomadas, mas agora, com o sarampo aparecendo lá em Roraima, vindo da Venezuela, isso começa a preocupar as autoridades que têm que cercar o problema. O caso do ebola, o Brasil ficou de alerta, porque muitos casos aconteceram na África, mas quando ameaçou vir para o Brasil, as autoridades se preocupam. Mesma coisa com a febre amarela, mesma coisa agora com o sarampo, porque o sarampo não acabou no mundo, ele está forte. Na Europa, por exemplo, mais de 21 mil casos no ano passado na Europa. Então, o brasileiro que vai para a Europa tem que se vacinar contra o sarampo, porque em qualquer país europeu ele pode pegar o sarampo lá. E aqui no Brasil não tem mais, porém na Europa ainda tem. Conclusão dessa história toda: as vacinas existem, funcionam, são uma coisa boa. As crianças em geral são obrigadas a tomar vacinas contra essas doenças todas. Imagine, se essas doenças voltam, vai ser uma tristeza. Sarampo, cachumba, rubéola, difteria, o tétano, coqueluche, a varíola, poliomielite, essas doenças voltando como a febre amarela. Nós temos umas novas aí, dengue, chikungunya, zika e algumas outras que vão aparecendo. De certa forma, isso cumpre profecia bíblica, Jesus dizendo que nos últimos tempos muitas epidemias, doenças vão se multiplicar. Por que elas vão se multiplicar? A população cresce, as condições de higiene não são muito boas, a convivência muito próxima das pessoas vai facilitar e o fato de as doenças ficarem resistentes aos remédios, isto também vai complicando. E o que se espera então? Cumprindo as profecias bíblicas, nós já estamos vivendo os últimos tempos, então é que essas doenças reapareçam
e venham a ganhar um destaque de epidemia, elas se expandam e elas contagiem muitas pessoas. Eu creio que tudo isso vai acontecer. Além disto, a gente não pode nunca ignorar a malícia dos homens. Já houve muitos casos na história, e pode haver, de países soltarem bombas biológicas, ou seja, soltarem bombas de vírus e de contaminação dessas doenças. Algum país, querendo prejudicar outro numa guerra, solta uma bomba biológica, bomba que leva vírus daquela doença para contagiar aquela população. Isso já aconteceu, é muito triste e não se pode eliminar essa hipótese de, na grande tribulação, nos últimos tempos, países com intenções maliciosas semeando doenças nos países que eles consideram adversários. Também não se pode eliminar isto. Dizem, isto só quando na eternidade nós vamos poder ter certeza disto, que o HIV foi inventado, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. Bom, hoje o HIV causa um estrago, esse vírus causa um estrago na população do mundo e está longe de ser erradicado. Ele ainda está aumentando, o número de pessoas contaminadas vai aumentando, é muito triste isso, mas ainda não está descartada a hipótese de se inventarem outros vírus ou desenvolverem outros vírus. Os vírus vão ficando cada vez mais resistentes aos remédios e medicamentos utilizados e essa situação, segundo a Bíblia, vai causar uma explosão nesses últimos tempos. O Brasil tem experimentado o retorno de várias doenças que estavam aparentemente extintas, mas elas podem voltar. Eu creio que muitas vão voltar por uma ação de juízo de Deus. E é triste a gente pensar nessa possibilidade. As doenças são tão ruins, mas infelizmente todas essas doenças, câncer e tuberculose, isso tudo pode recrudescer, aumentar e contagiar muita gente, contaminando pessoas. E quando nós estamos no Senhor, nós entregamos a nossa vida, a nossa saúde ao Senhor. Não significa que o crente não vai ficar doente, significa que Deus está no controle. Nós cremos em um Deus que cura qualquer enfermidade. Quantos irmãos têm testemunhado que Deus tem curado de câncer, de AIDS, mas nós cremos no poder de Deus para curar qualquer enfermidade. No entanto, não estamos livres de sermos contaminados. Cada um deve tomar as providências para cuidar da sua saúde, porque isso é ordem de Deus também, cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, mas nós vamos depender de Deus e do sobrenatural com toda certeza. Em nenhum momento todas as providências que tomarmos de saúde vão ser suficientes para nos isentarem de pegarmos doenças, mas nós vamos depender de Deus e do sobrenatural, certamente. Essas doenças que estão voltando ao Brasil, ou se multiplicando, ou doenças novas que estão aparecendo, estão mostrando isto. As doenças vão sempre ser um instrumento de Deus para disciplinar o ser humano. Infelizmente, muitos crentes precisam ser disciplinados por Deus e as doenças são um dos instrumentos que Deus usa para disciplinar os crentes. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.